Olá, aqui é o Henrique Carvalho do Verde Blog e nesse vídeo esse é um vídeo muito especial porque há pouco tempo eu estive em Floripa no RD Summit 2016, que foi o maior evento da América Latina sobre marketing e vendas. E esse evento contou com mais de 5.000 participantes e deu uma palestra lá na plenária, que era o maior palco ali do evento. E muita gratidão a todo o pessoal da RD e também a todo mundo que acompanhou a palestra ali ao vivo. E nesse vídeo eu vou estar passando a palestra dos slides, eu vou estar passando a minha voz, ao longo dos slides, explicando todo o conceito que eu acredito que é a revolução do conteúdo que a gente está passando hoje em dia. Então, vamos lá! Todos nós nascemos com a ferramenta mais poderosa da humanidade, a nossa mente, capaz de gerar grandes ideias e transformar o mundo ao nosso redor. Mas o que diferencia uma ideia que morre de uma ideia que sobrevive? O que torna uma ideia tão viral? Contagiante, resiliente, quase como um vírus incapaz de deixar nossa mente. Eu acredito que as grandes ideias que movem nosso mundo são entregues através de conteúdos memoráveis, conteúdos que tornam a nossa vida mais fácil, conteúdos que podem mudar o destino de um mercado, conteúdos que podem transformar para sempre o seu negócio. E foi assim que eu fundei o Verde Blog em maio de 2013. Criando conteúdos para expressar minha habilidade de escrever e compartilhar com as pessoas à minha volta o meu conhecimento sobre marketing digital. Após mais de 3 anos, o Verde Blog atingiu a marca de 8,5 milhões de visitas, sendo 450 mil somente no último mês de outubro. Dessas 8,5 milhões, 3,2 milhões foram visitas de tráfego orgânico, originadas da busca de um termo pela solução de algum problema. E somente no último mês foram 215 mil visitas orgânicas, 61% de todo o tráfego no mês. Eu acho isso incrível, saber que alcançamos mais de 200 mil pessoas sem investir um único real. E melhor que isso, é saber que a decisão de encontrar nossos conteúdos partiu 100% do usuário. Esses números podem ser muitos para alguns, ou pouco para outros, e tá tudo bem. O que mais me fascina é esse número aqui, 588. 588 visitas orgânicas no primeiro mês de vida do Verde Blog. É uma diferença incrível para o mês mais recente de 215 mil. Não importa onde você está hoje, é muito importante saber que todo mundo começa do absoluto zero. Porém, o conhecimento ele pode ser uma vantagem competitiva enorme, que te impulsiona mais para frente, mesmo quando você está no início da sua jornada. Veja o Bolt nessa imagem, por exemplo. No exato momento da largada, ele está ali, uma cabeça à frente dos seus concorrentes. Esse é o tipo de vantagem, de conhecimento, que eu vou ensinar para você aqui hoje nessa palestra. O exato método que eu usei no Verde Blog para levar ele do 0 a 8 milhões de visitas em pouco mais de 3 anos. Mas antes, eu preciso falar sobre alguns problemas atuais que diversos produtores de conteúdo estão sofrendo, como a falta de tempo. Afinal, todos nós temos as mesmas 24 horas, mas elas parecem se esgotar cada vez mais rápido. O excesso de informação, tendo muito ruído para pouca informação. A prisão ao calendário, a obrigação de criar conteúdos diários, por exemplo, apenas porque alguém decidiu que seria melhor assim. A falta de posicionamento, que leva todo mundo a fazer a mesma coisa, produzir os mesmos tipos de conteúdo. E para piorar, o mundo está mudando cada vez mais rápido. Quando se fala de marketing digital, então, o que funcionava alguns meses atrás já pode ter mudado completamente hoje. E qual é o problema se a maioria dos produtores de conteúdo continuarem agindo dessa forma? Todos vão se tornar a cópia de uma cópia de uma cópia, atrapalhando o desenvolvimento da sua autoridade, gerando menos credibilidade com a sua audiência, menos poder de conexão, menos vendas e o pior de tudo, distanciando você do seu real propósito. E isso me deixa inquieto, pois eu sei que é possível mudar esse caminho. Então, como podemos juntos alterar o rumo dessa história? Imagine uma produção de conteúdo que gere mais comentários, compartilhamentos, mais reconhecimento pelo seu trabalho, leads mais qualificadas e interessadas no que você tem a oferecer e, consequentemente, mais vendas. Em apenas alguns minutos, eu vou encurtar toda a sua curva de aprendizado, compartilhando 20% de todas as estratégias de conteúdo
que geram 80% dos resultados. Esse é um método que eu chamo de produção de conteúdos memoráveis. Preparado para anotar bastante? Então vamos lá. Número 1. Público-alvo. Aqui já encontramos nosso primeiro grande obstáculo. Produtores de conteúdo, agências digitais e pequenas empresas acreditam que o seu público-alvo tem uma certa idade, um gênero definido e estão em uma faixa de renda. Esses dados só definem o quê? Porém, isso não diz nada sobre as preferências desses grupos. Nós precisamos pensar além, pensar no porquê, entender por que as pessoas fazem o que fazem. E uma forma incrível de entrar na mente da sua audiência é entender quais são os livros mais lidos por eles, quais são os filmes que eles mais assistem, quais são as músicas que eles mais escutam. Dessa forma, você consegue se conectar, conexão é a palavra-chave aqui, em um nível muito mais pessoal com a sua audiência. Por exemplo, sabendo que o livro favorito da sua audiência é o Trabalho 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss, você pode entrar no site da Amazon e verificar ali exatamente o poder de transformação que você precisa entregar para a sua audiência. E como fazer isso? É muito simples. Lendo as classificações de 5 estrelas. Os leitores deixam reviews sinceras, expressando exatamente qual foi a mudança de pensamento ou de comportamento gerada pelo livro. E claro, você pode fazer o mesmo para classificações de 1 estrela. Ali você vai encontrar todas as objeções que o livro não foi capaz de matar e que você vai precisar endereçar nos seus conteúdos. Essa é uma dica memorável que eu aprendi com uma amiga minha, a Paula Abreu, já que participamos do mesmo grupo de Mastermind. E uma dica ninja: essa pesquisa de público-alvo fica ainda melhor quando você compra o livro na versão digital no Kindle, pois ali você consegue ver quais foram as marcações mais feitas dentro do livro, ou seja, quais passagens mais interessam a sua audiência. Começa daqui do livro Contagious, já revisado aqui no nosso canal. A melhor maneira de atrair a atenção das pessoas é quebrando um padrão. 2. Posicionamento. Diga olá para o iPod, 1000 músicas no seu bolso. A Apple não inventou o tocador de MP3, mas tornou ele parte diária de nossas vidas quando inovou no design do iPod. O iPod era totalmente branco, inclusive seus fones eram brancos, e não foi mero acaso. Essa era uma forma da Apple diferenciar o seu produto dos concorrentes da época, que usavam a cor preta. Se você já teve um iPod, vai se lembrar do click wheel. Essa área circular abaixo da tela, em que você passava o dedo de um lado para outro, podendo aumentar ou diminuir o volume da música, assim como navegar entre as opções mostradas na tela, tudo com muita rapidez e fluidez. Até hoje, essa é uma das maiores inovações em experiência do usuário da história da tecnologia. Esses conceitos de diferenciação para posicionamento ficam muito claros no livro Purple Cow, do Seth Godin. É preciso ser diferente para se destacar em um mar de opções. Quando eu lancei o blog em 2013, a maioria dos blogs de marketing digital usavam as cores vermelha e amarela. Eles tinham promessas de ganhar dinheiro rápido, conteúdos rasos e banners espalhados para todo lado. O Viver de Blog usou a cor azul como predominante, sinalizando confiança, uma relação de longo prazo com o usuário. Conteúdos com mais de 4.000 palavras, verdadeiros guias práticos para se estudar e usar. E nenhum banner, mas sim um foco no convite à lista de e-mail, que cresceu rapidamente para mais de 50.000 pessoas em um ano, mais de 100.000 em 2 anos e mais de 150.000 em 3 anos. 3. Frequência e consistência. Frequência é a quantidade de vezes que você vai conseguir entregar seu conteúdo para sua audiência. Consistência é a disciplina de sucesso ao entregá-lo. A mídia faz isso com a gente há muito tempo. Ela explora nossos hábitos para entregar um conteúdo mais adequado. Já estamos acostumados a saber que segunda é dia de filme à noite na TV. Terça é dia de alguma minissérie. Quarta é o dia do futebol. E olha que eu não tenho TV na minha casa há mais de 2 anos. No Viver de Blog, nós temos esses hábitos explorados também. Eles facilitam nossa audiência saber quando teremos um conteúdo novo. Essa frequência e consistência também é muito importante para o nosso time se organizar durante uma semana e entregar conteúdos todos os dias de segunda a sexta. No blog, postamos terça e quinta às 6 da manhã. No YouTube, segunda, quarta e sexta às 2 da tarde. E não existe isso de frequência perfeita. A melhor frequência é aquela que funciona para você.
Eu acredito que qualidade é mais importante do que quantidade. Portanto, eu recomendo entregar menos conteúdos bem produzidos do que conteúdos aleatórios, criados apenas para preencher uma agenda de publicação. 4. Títulos matadores. Títulos são a primeira interação que o seu conteúdo tem com o seu usuário. Por isso eles são matadores. Se o usuário falhar em clicar, tudo estará perdido. Se você está escrevendo o título do seu conteúdo em menos de 5 minutos, você está fazendo isso errado. Aqui no Viver de Blog, nós dedicamos mais de 30 minutos, pelo menos, para os nossos títulos, tão importantes que eles são. Nesse artigo, por exemplo, você pode ver como eles foram 14, 32, 37, 38 títulos, até encontrarmos o grande vencedor que seria usado no dia de publicação. Muhammad Ali foi um grande boxeador na década de 70 e uma vez perguntaram para ele: quantos abdominais você faz? Ele dizia: eu não conto meus abdominais, eu só começo a contar quando começa a doer. Quando eu sinto dor, é aí que eu começo a contar, porque é isso que realmente conta, é isso que faz você um campeão. O mesmo vale para os seus títulos. A primeira ideia nunca vai ser a melhor. Trabalhe nela como se estivesse fazendo abdominais. Quando começar a doer, quando sua mente já quase não consegue mais criar um novo título, é nesse ponto que você para e analisa tudo o que você conseguiu criar. 5. Emoções para viralizar. Seres humanos são considerados racionais na evolução da sua espécie. Porém, são nossas emoções, nossos sentimentos que guiam a maioria das nossas decisões, mesmo que você não esteja plenamente ciente delas. Existem várias emoções e cada tipo de conteúdo pode evocar uma emoção diferente. Um estudo apresentado no livro Contagious, de Jonah Berger, pegou vários artigos publicados do New York Times. Então, foi feita uma correlação entre a emoção nos artigos e o número de compartilhamentos deles. O resultado foi surpreendente. A emoção da raiva resultou em 34% mais compartilhamentos do que a média. Já a emoção da tristeza resultou em 16% menos compartilhamentos. Veja o título dessa matéria, por exemplo. Casal gay conta a história de adoção do filho, rejeitado por 3 casais heterossexuais. Acharam ele muito feio e negro demais. Ela desperta o sentimento da raiva, da indignação, da polêmica. E foi exatamente por isso que esse artigo teve mais de 250 mil compartilhamentos sociais no Estadão. O mesmo aconteceu com o nosso infográfico sobre erros gramaticais. Vamos combinar aqui que falar sobre erros gramaticais não é exatamente um assunto que as pessoas amam discutir, não é mesmo? Porém, o nosso infográfico foi visualizado mais de 500 mil vezes, compartilhado mais de 32 mil vezes e gerou mais de 33 mil contatos para nossa lista de e-mail. Tudo por conta de uma única palavra no título: idiota. O título do infográfico foi 80 erros gramaticais que fazem você parecer um idiota. 6. Design e imagens. Olhe rapidamente para essa imagem. Quantos números 7 você consegue contar? E aí, quantos você conseguiu contar? 3, 4, 5, 6, 7? Não teve tempo suficiente? E agora? Ficou muito mais fácil, não é mesmo? E isso aconteceu por uma simples adição de cor. Esse é o poder do design, que eu respeito e sou um admirador, mesmo não sendo um designer. Ele consegue transformar complexidade em simplicidade. É o que fazemos na Viver de Blog. Colocamos todo o carinho nos nossos materiais visuais, para trazer simplicidade nas informações que geramos para os nossos leitores e nossos alunos, como no infográfico do Elon Musk e da J.K. Rowling, como nas thumbnails de cada vídeo no YouTube. Elas são pensadas estrategicamente usando cores contrastantes, como vermelho e azul, laranja e azul, roxo e amarelo. E isso é explicado em design através da roda de cores, que pode ser dividida entre cores quentes, que transmitem paixão, felicidade e energia, ao contrário das cores frias, que dão a sensação de calma e profissionalismo. As grandes marcas sabem muito bem disso. É por esse motivo que o McDonald's usa o vermelho para criar apetite e um senso de urgência, assim como também usa o amarelo no mascote e no M da marca para criar uma atmosfera positiva através do slogan "Amo muito tudo isso". Já a Starbucks usa uma combinação entre verde e marrom. O verde está associado à saúde, tranquilidade e natureza. Já o marrom promove um senso de relaxamento, chamando os consumidores para uma parada no Starbucks. Conceito número 7. Escrever bem.
No livro Made to Stick, de Chip Heath e Dan Heath, eles abordam o termo maldição do conhecimento. Sabemos que um dos segredos para escrever bem é ler mais. Porém, quanto mais aprendemos, maiores são as chances de cairmos na maldição do conhecimento. Pense numa música e faça sons dela batucando para outra pessoa. Você não vai acreditar como que essa pessoa não consegue acertar a sua música. Tão fácil você pensa. Isso é porque a música está toda na sua cabeça, não na dela. Imagine por um instante não saber o que você já sabe, não conhecer a música como você já conhece. Impossível, né? É exatamente isso que produtores de conteúdo fazem diversas vezes. Eles esquecem como foi ser um iniciante um dia. Falam sobre assuntos avançados para pessoas que estão começando do zero. É como explicar física quântica para uma turma de física no primeiro grau. Lembre-se, você não é a sua audiência. E é por isso que eu tenho essa frase do Steve Jobs escrita no mural branco aqui do lado da minha mesa de trabalho. Stay hungry, stay foolish. Você deve estar sempre faminto por novos conhecimentos e manter uma mente de um iniciante. Como a famosa frase de Sócrates diz, só sei que nada sei. Palavras mágicas. Existem algumas formas de você melhorar a sua escrita através de expressões que grudam como chiclete na mente de sua audiência. Por exemplo, a rima. O que está sempre na mente tem compartilhamento frequente. Ou o contraste. O silêncio é gritante. Escrever bem, muitas vezes, é um jogo mental. Como, por exemplo, vencer o bloqueio criativo. No livro Scrum, uma passagem diz que a multitarefa nos torna menos inteligentes. Segundo estudos, o nosso QI pode cair até 10 pontos quando estamos no modo multitarefa. E ao contrário do que algumas pessoas pensam, a multitarefa não é fazer mais e em mais quantidade. Quando você fica pulando entre 5 atividades diferentes na multitarefa, a sua produtividade pode cair em até 75%. Pular de galho em galho, de atividade em atividade, até pode parecer produtivo, mas a ciência comprova essa perda cognitiva pela nossa incapacidade de focar em uma única tarefa. Portanto, vencer o bloqueio mental é uma questão de disciplina. É você dizer para sua mente quem está no comando. É deixar aplicativos em tela cheia. É tirar notificações do celular quando você está produzindo um conteúdo. Ou, como eu gosto de fazer, criar o hábito de escrever todos os dias, colocando uma meta diária de palavras para me motivar. 8. Storytelling, a arte de contar histórias que são lembradas e compartilhadas. Batman é o meu super-herói favorito. A trilogia recente do Cavaleiro das Trevas traz uma nova perspectiva desse herói através de uma história que conecta muito bem com a sua audiência. O segundo filme da trilogia é considerado o 4º melhor filme de todos os tempos, segundo votação popular no site IMDb. Além de ter arrecadado mais de $1 bilhão e 2 Oscars, o que esse filme na categoria de super-herói tem de tão especial em relação aos seus semelhantes? Pense aqui comigo, o que seria do Batman sem a sua história de origem? Ele seria um cara estranho, que sai à noite, mascarado, e sai descendo a porrada em um monte de gente, sem razão alguma. Totalmente fora da lei, um ser sombrio, doido pela violência. Mas tudo muda quando você conhece a história por trás da ação. Bruce cai num buraco. Lá, uma quantidade enorme de morcegos o assustam, fazendo ele ter pesadelo sobre essas criaturas. Algum tempo depois, no teatro com seus pais, uma cena da peça relembra o episódio com os morcegos e ele pede aos pais para saírem, pois ele está sentindo medo. Saindo pelos fundos, um sujeito aparece na rua e atira nos pais de Bruce. Após ver seus pais morrerem na sua frente, ele sente a culpa, a responsabilidade da morte dos pais. Ele decide, após uma longa jornada entendendo o mundo do crime, que seu objetivo agora com o Batman é tornar o medo das pessoas ruins sobre as pessoas boas contra elas. E a melhor maneira de fazer isso é conquistando a si mesmo, ao seu maior medo, se vestindo como um morcego. Batman é um super-herói sem superpoderes. Sua história conecta profundamente com a audiência pelo amadurecimento, disciplina e propósito do personagem. Agora, como algumas pessoas usam storytelling em seus conteúdos? Aqui exploramos uma vaidade que é explicada no livro Winning the Story Wars, de Jonas Sachs. Quem é o verdadeiro herói da sua história? Narciso era tão vaidoso que um dia ele olhou fixamente para sua imagem ali no espelho d'água, que refletia sua beleza. Ele estava tão vidrado que ele caiu nesse lago e se afogou lá dentro.
Sim, a vaidade também pode matar. Pequenas empresas, agências digitais e diversos produtores de conteúdo matam a sua mensagem todos os dias se afogando em sua própria vaidade. Lembre-se, o herói da sua história não é você, é a sua audiência. Você é o mentor da sua audiência. Ninguém quer saber se a sua empresa está comemorando 1 ano, se não houver um benefício claro na mensagem que você der para os seus clientes. Pare de falar e pensar apenas em você. Comece a pensar sobre como você pode ajudar a sua audiência com conteúdos de qualidade, conteúdos memoráveis. Conceito número 9, arte. Uma obra de arte não se cria da noite para o dia. Um conteúdo memorável também não. É preciso lapidar ele diversas vezes até chegar ao seu estágio final de publicação. Um dia, meu pai enviou a imagem dessa estátua e eu fiquei fascinado por ela. Self-Made Man, de Bob Carlyle. Construindo a si mesmo a partir das pedras. Construindo o seu próprio caráter. Construindo seu próprio futuro. Lapide o seu conteúdo para que ele construa o futuro da sua autoridade, da sua empresa, do seu negócio. Para isso, é importante, muito importante, ficar atento à revisão da ortografia. Olhe bem para essa imagem. O que você vê de estranho? Sim, o homem nela tá com uma sujeira no dente. Mas você reparou que a mulher na foto possui 6 dedos? Essa é uma propaganda da Colgate. Ela mostra que uma sujeira no dente atrai mais atenção do que algo bizarro com uma pessoa de 6 dedos. Isso pode ter acontecido também com você na forma quando eu escrevi ortografia com um H nesse slide. Para algumas pessoas, qualquer coisa que eu falar após um erro grotesco desse tipo será como uma sujeira no dente. Ela chamará muita atenção e várias pessoas vão se desligar do conteúdo. Portanto, revise e lapide seu conteúdo. Ele merece o mesmo tratamento que uma brilhante obra de arte. Afinal, ele é uma obra de arte. Número 10. MMC. Multiplicação mágica de conteúdo. Hoje em dia, fala-se muito sobre multicanal, que você precisa estar presente em vários canais de comunicação para atingir o seu futuro cliente. YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn, Snapchat, Facebook. Mencionando aqui apenas alguns. Mas a realidade é que se você estiver começando, você deve pensar como um equilibrista de pratos. Ele não começa equilibrando 10 pratos de uma só vez. Ele começa equilibrando um. E somente depois do equilíbrio ele parte para o segundo. Com 2 pratos equilibrados, ele vai para o terceiro e assim por diante. Portanto, no início vale muito mais a pena você focar em poucos canais de comunicação e colocar um foco, um raio laser neles, como o blog, uma lista de e-mail, seu canal no YouTube, sua página no Facebook. Felizmente, existe uma forma inteligente de você estar em vários canais, apenas adaptando seu conteúdo nos 3 formatos existentes: vídeo, áudio e texto. No Viver de Blog, por exemplo, nós praticamos a MMC, a multiplicação mágica de conteúdo. Isso é, derivar um novo conteúdo quase que instantaneamente a partir de um conteúdo já existente. Pode ser a derivação de um artigo para um vídeo no YouTube, um vídeo para um áudio de podcast, um áudio para um novo artigo no blog. É possível seguir um caminho fácil de mão dupla na multiplicação de conteúdo. A grande lição aqui é: esteja onde seu público está. Fique à vontade para ignorar canais que só vão trazer trabalho para você inicialmente, mas com o tempo, diversifique a forma que você alcança o seu público. E claro, não esqueça o CTA. Lembre-se de colocar uma call to action para todos os seus conteúdos. E a minha call to action aqui hoje é para você baixar o nosso e-book com 87 ferramentas de marketing digital. Basta visitar o link dessa imagem ou na descrição desse vídeo e baixar o nosso super guia com as melhores ferramentas do mercado. Agora, quem aqui já jogou Mario Bros? É difícil achar quem não, hein? Você que já jogou Mario vai se lembrar disso. Imagine o seu potencial cliente como o Mario, que sai numa jornada de desafios para alcançar um objetivo. Quando ele encontra essa flor de fogo, que é o seu produto, o seu serviço, ele fica grande, forte e solta bola de fogo, tendo naquele momento superpoderes. Esse é o poder que o seu produto ou o seu serviço tem para oferecer ao seu potencial cliente, transformar o ordinário em extraordinário. Como fazemos no nosso curso Produção de Conteúdos Memoráveis.
que leva essa perspectiva dessa palestra para um nível de detalhe muito, muito maior. Para unir sua audiência ao seu produto ou seu serviço, é preciso de uma ligação, uma ponte de conteúdo, como eu gosto de falar. Conteúdo é quem vai gerar autoridade, credibilidade e vendas para você. É uma ponte que precisa ser construída e conectada à sua audiência. A minha missão aqui hoje é fazer com que você seja capaz de criar ideias, conteúdos e obras de arte virais, contagiantes, resilientes, quase como um vírus incapaz de deixar a mente da sua audiência. E agora existem 2 cenários para você. Acreditar que tudo isso é um sonho, uma reflexão leviana, ou percorrer a sua jornada para o que estamos vivenciando hoje mais do que nunca, uma verdadeira revolução do conteúdo. Então vamos juntos nesse caminho, pois o futuro dele é brilhante, é memorável. Muito obrigado. E aí, você curtiu essa palestra que eu dei lá na RD Summit nesse ano de 2016? Espero que todas as ideias tenham feito sentido aqui para você, porque a gente está passando aqui da revolução do conteúdo. O conteúdo vai ser cada vez mais importante daqui para frente em marketing digital e marketing em geral também. E se você curtiu, dá um joinha, dá o seu curtir. E se você ainda não tiver inscrito no canal, se inscreve nele para acompanhar os novos vídeos que a gente vai estar lançando por aqui. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau! E aí, você curtiu essa palestra que eu dei lá no RD Summit 2016? Não, de novo.